Muito obrigado, Fernando. Bom, é o seguinte, nós temos aqui oficialmente um teto que seria em torno de 12h30, mas pode ir até às 13h, até um pouquinho mais. Então eu sei que todo mundo está com fome. O problema é que vocês não contribuem com a própria fome, porque vocês mandaram umas 400 perguntas. Então, fazer o quê? Se a gente sem... então, enquanto eu estou aqui organizando um pouquinho as perguntas, a gente tem aqui, inclusive, o Gilmar, você vai ter aqui o privilégio de ter uma que vai ser direcionada para você aqui, tá? A gente tem um privilégio aqui de ter um convidado, comentarista aqui de luxo, que é o Luiz Nassif, que está aqui hoje com a gente, que fez a honra da presença dele, e a gente pediu para ele começar aqui, enquanto eu estou organizando as perguntas, ele vai fazer um comentário um pouco sobre as impressões dele. O Luiz Nassif, que é do site GGN, que acho que todo mundo aqui conhece. Tá, muito obrigado aí pela oportunidade de participar aqui desse seminário. Eu fiz parte já do conselho do IEA e vi que avançou muito. Nos anos 90, a gente começou a falar de visão sistêmica e algumas professoras aqui do... Eu fiz um desafio para a USP, lá, para pegar todos os temas ligados ao Brasil. Tivemos uma reunião com o reitor, mas a departamentalização era tão braba. Mas esse evento ele mostrou um ponto interessante no que tem que ser a estratégia de refundação do Brasil, para pegar aí o termo do... Aqui tem um projeto de país que vai além das questões sociais. É interessante isso, para um país que a questão de classe é tão acentuada, o que se vê hoje, a partir das metrópoles, é uma guerra entre o Brasil institucional e as organizações criminosas que conseguiram chegar até os escalões mais altos da política, aí, né? As milícias e tudo mais. Tem um conjunto de informações que veio aqui, excepcionais, que eu acho que depois... a gente está combinando com a Hermínia aí um grupo dentro do GGN também, que podem ser aprofundados em artigos específicos. Só alguns comentários rápidos aí. Essa questão da periferia, da política e o crime organizado. Aqui nós temos duas formas de organização sem Estado, né? O PCC, que hoje controla territórios amplos aqui em São Paulo, as milícias que controlam o Rio de Janeiro. E você tem movimentos que nem o MTST e tudo, que são formas fantásticas de substituição do Estado por movimentos sociais aí, integrados, digamos, tentando integrar populações órfãs aí ao próprio mercado, né? Seria interessante a gente saber um pouquinho mais depois aí sobre como as experiências de Lima e outros sobre em relação a essas formas de organização não estatais. A Hermínia fala qual o desenvolvimentismo que a gente precisa ter. Tem toda a razão. E do segundo governo Dilma, aliás, antes, tinham aparecido formas de desenvolvimento, de integração no Brasil, inclusive, de a vocação brasileira, que eram fantásticas, casando a cidadania com projetos econômicos. E não saíram de economistas, saíram de sanitaristas, que é o setor mais fantástico que esse país conseguiu produzir desde os anos 80. A partir do... que é a questão... você vê o que a imprensa fez com isso, né? Que era a questão de você tem o Brasil, entre os 5 países dos BRICS, aquele de democracia mais consolidada, a gente tinha essa ilusão. Então, você tem que levar bem-estar à população. Você tem o SUS, que é o maior comprador de medicamentos do mundo. Então, a partir do SUS, você começa a desenvolver uma indústria, uma tecnologia, barganhas com laboratórios estrangeiros para transferência de tecnologia e criar todo um arcabouço aí de serviços e tudo em torno do tema saúde para o Brasil. Por exemplo, daí, quando você vai discutir indústria automobilística, o modelo não é indústria automobilística, é mobilidade. E daí, nessa discussão mais ampla, você constata qual o papel da indústria automobilística, qual o papel do transporte de massa, qual o papel das mudanças nas metrópoles. Então, esse modelo estava caminhando. Com todo o emperramento que deu aí em pensar o país, a partir de um certo momento aí do governo Dilma, você tinha um conjunto de ideias que estavam plantadas que poderiam prosperar, né? Em relação às zonas metropolitanas, como foi mostrado aí, você tem aquela divisão tradicional, sabe, o leste, a zona leste é assim, em cada região você tem os bolsões
de pobreza e essa exclusão que está diretamente amarrada à questão da intervenção estatal no setor, né? Um tema muito relevante para se desenvolver, que já foi abordado aqui, obviamente não dá para aprofundar, é como tem que ser as parcerias Estado, União e governo do Estado, município e governo estadual para o atendimento, para levar os instrumentos de urbanização, aí, os serviços públicos a essas regiões, né? Essa questão do controle da periferia pelo PCC aqui em São Paulo é um desafio monumental, né? Eles têm até o sistema de justiça deles, que parece que é mais interessante que o nosso aqui, porque a única coisa é que tem pena de morte lá, né? Mas tem direito de defesa, tem tudo aí, mas é fantástico. Outro dia eu peguei um Uber, tinha uma menina aí de 20 e poucos anos, e ela falando, na minha região é possível a paz lá por conta do PCC. Isso é a maior ameaça que você tem, não é o crime desorganizado, é esse crime organizado, que no caso do Rio tem imbricamento direto com o presidente da República. Então esse desafio é extraordinário, porque não é apenas a questão do combate ao crime organizado, é como que você vai suprir de serviços de atendimento populações enormes se o Estado fracassou. Você tira o crime organizado, o que você vai ter? O crime desorganizado. No começo da crise econômica aqui, você tinha duas visões sobre a periferia em São Paulo. A otimista é que o PCC ia manter o controle sobre o crime, e a pessimista é que a crise ia ser tão grande que ele ia perder o controle sobre esse crime desorganizado, né? Eu acho que na questão dos indicadores, lá atrás a gente pensava que a continuidade dos programas, aqui foi dito que a única continuidade possível foi quando você criou programas fora da máquina, né? Lá atrás, nos anos 90, a gente tinha a ilusão de que os indicadores seriam a maneira de garantir a continuidade. Você tem os indicadores, se o prefeito sai você tem uma deterioração dos indicadores, você teria uma pressão da sociedade civil. Nós temos aqui um problema sério da qualidade da mídia que cobre isso, que dá mais atenção a penduricalhos do que a indicadores. Mas temos problemas também com os indicadores. Nos últimos anos, essa visão liberal trouxe a ideia de que o grande gestor é o que economiza, é o que faz menos com menos. É coisa maluca. Todo indicador de eficácia é quem faz mais com o mesmo ou quem faz o mesmo com menos. Então, eu acho que um ponto, aqui tem o Tribunal de Contas do município, que tem feito algumas coisas interessantes, tem que juntar com esse pessoal aí de gestão pela qualidade, tudo, que virou virou também um jogo meio complicado aí, para os indicadores de eficácia, né? Porque o que interessa é o produto final, a entrega do produto final. E a entrega do produto final tem sido, com essa visão financista besta aí, do CEO genérico aí, a deterioração dos serviços públicos, né? Um tema muito interessante, esse negócio do domínio iminente, que o Luiz Fernando abordou aí. O ponto é o seguinte: como são as formas de controle em outros países mais civilizados, né? Você imagina esse domínio iminente sendo exercitado aqui pelo Dória, ou pelo Covas, ou pelo Itzel no Rio de Janeiro, né? Então, essa questão do poder é um problema interessante, né? O ideal seria um poder público que tivesse os conselhos aí aprofundados. Num determinado momento, a gente achou que os conselhos, as conferências, seriam o grande salto na democracia brasileira, né? Mas você teve um refluxo total, agora o Bolsonaro acabou com... Então, como você tratar algo que é fundamental, o domínio iminente, com a descontinuidade aí e com a entrada de aventureiros aí em uma democracia totalmente imperfeita, né? Em Salvador, lá, não sei se foi nos 40, 50, o Rômulo de Almeida montou um modelo fantástico lá, que a municipalidade pegava uma região, levava e comprava a região. Desapropriava, levava serviços públicos, depois usaria metade do território para habitações populares, a outra metade ela venderia para conseguir financiar. Mas a hora que vem a especulação é organizada, e os movimentos, essa pressão é muito tópica, muito pontual, e termina sempre na polícia, né? Essa questão das ações táticas estratégicas é muito interessante. Eu acho que valeria a pena depois
aqui o observatório, levantar as principais ações aí que podem ser implementadas, a exemplo das que foram até agora, mas as novas ações que poderiam... Eu também acho que sempre, quando você sai da ação para definir o conceito, é muito melhor, que você tem uma coisa concreta, palpável, mesmo enfrentando todas as reações, né? O Haddad sofreu até com a redução de velocidade na cidade, rapaz. Até isso, IPTU progressivo, todo aquele angu dos tribunais, né? Então, se deixar tudo do ponto de vista das leis aí, você vai ter muito mais pinheirinhos do que modernização das cidades, né? Essa questão das novas cidades também, esse papel das universidades lá, também você tinha, num determinado momento em que se pensava ainda a construção do Brasil, a ideia dessas novas metrópoles, fundadas em serviços aí, poderem crescer sem os vícios das antigas metrópoles, né? Mas o ponto central é o seguinte: você tem um país em desconstrução, você tem um país que está sob risco de ser dominado pelas organizações criminosas, e você tem um país em que quem está no poder, o tal do mercado, não tem projeto de país. Então, quando entra um Paulo Guedes, destrói, por exemplo, o ano passado, quando você destruiu a legislação trabalhista, você afetou profundamente, não as raízes do varguismo, como se dizia, mas um modelo criado pelo Roberto Campos, que garantia a receita fiscal, viabilidade da Previdência e tudo, né? O importante é que a reação, que eu não sei quanto tempo vai demorar, a rapaziada jovem vai poder ter a glória aí de enfrentar essa nova ditadura, como nós tivemos lá atrás, mas a gente tem um projeto de país na cabeça. E esse projeto que passa pela reconstrução nacional, ele é muito mais inclusivo e muito mais suscetível de conquistar, digamos, um centro democrático, do que a visão que deveria ser prioritária do combate aí às desigualdades sociais, especificamente, do combate que enfrentava esse combate de classes aí, né? Bom, tem muita coisa aqui, eu queria parabenizar, muito insight que a gente tira desse evento aqui para desenvolver futuramente. Parabéns aí aos organizadores. Muito obrigado, Luiz. Bom, agora nós vamos. Eu sugiro fazer o seguinte: teve algumas perguntas que foram direcionadas, eu já passei para os palestrantes que foram, para quem as perguntas eram direcionadas. Tem algumas perguntas aqui mais genéricas. Eu vou começar, já que eu passei a palavra aqui para a plateia, com uma específica sobre mobilidade. Vamos aproveitar que o Gilmar está aqui e fazer uso aqui da expertise dele, e eu passo a pergunta para ele responder. E depois disso eu vou dar uma lida nas perguntas aqui mais gerais, e aí eu passo a palavra de maneira rápida para cada um da mesa fazer as suas considerações finais, tentando responder a essas perguntas que foram colocadas. Pode ser assim? Pode. É o seguinte, Mara, a pergunta é que nos últimos anos tem um recrudescimento, um avanço no mercado dos serviços de mobilidade, né? Então ele cita aqui as laranjinhas do Itaú, as vermelhinhas do Bradesco, cita a Yellow, cita a Uber, fala dos aplicativos e até mesmo como a Uber revelou interesse em gerir o transporte da cidade de São Paulo, como faz em algumas cidades dos Estados Unidos. As duas perguntas qual é o limite dessa parceria com empresas privadas para a mobilidade urbana? E a segunda pergunta é possível essas parcerias com o setor privado gerarem cidadania, especialmente para os moradores das periferias da cidade? Se sim, qual o tipo, limite de cidadania? Obrigado pela oportunidade, agradecer a Anistela pelo convite, parabenizar o IEA pela iniciativa desse debate. Queria, antes de responder isso, fazer duas observações. Primeiro, que a reforma da Previdência, aqueles 1 trilhão que o Paulo Guedes quer economizar para salvar o Brasil, dos 5 mil e poucos municípios na CIF do Brasil, 4 mil municípios, em torno de 4 mil municípios no Brasil, a renda maior do município está relacionada à Previdência, mais que o fundo de participação dos municípios. Então, imagina o que significa isso. Nós vamos quebrar os municípios pequenos e o êxito dessas pessoas para as cidades vai acabar sendo muito grande. A observação da Hermínia sobre a questão de manancial, se antigamente você tinha um movimento popular social que às vezes ocupava terra em área de manancial, ou a ocupação era de forma espontânea pelas famílias, hoje, Hermínia, o que está acontecendo lá na área de manancial é o PCC atuando.
Isso que vocês estão vendo no Rio de Janeiro está acontecendo na área de Manancial, onde você tem grupos organizados ocupando terra, construindo ou vendendo lote para a população de baixa renda. Então, isso é mais grave do que a gente imagina, a ocupação de Manancial. Em relação... essas parcerias eu acho que são válidas. Primeiro que teve esse boom de bicicleta, de patinete, em função das ciclovias que foram criadas na cidade de São Paulo na gestão do Haddad. Eu acho importante, primeiro, que é evidente que essas empresas, elas são empresas que elas implantam esses projetos, essas parcerias, porque interessa do ponto de vista de imagem, do ponto de vista de marketing, não é porque tem uma função social, tá certo? Eu não tenho essa ilusão. E acho que, na medida do possível, você tem que fazer essas parcerias e ter a contrapartida de eles prestarem também um serviço para a periferia, para regiões mais distantes, que eles praticamente se recusam a isso. Então, eu acho que para estender as ciclovias na cidade e para você ter esse tipo de serviço, que são serviços válidos, tem que ter o poder público. Para universalizar esses serviços, esse tipo de acesso a essas bicicletas, a esses patinetes, tem que ser o poder público, não tem como, porque senão você tem que ser público, tem que ser gratuito, tem que ser universal. Não acredito nessas parcerias, porque ele é limitado e acho que não vai ser o privado que vai fazer isso. Eu tenho um pequeno problema em relação aos patinetes, tá certo? Pode ser um pequeno detalhe, mas não é transporte ativo. A bicicleta elétrica, ela permite você um esforço próprio, ela te ajuda quando você tem uma subida, uma área íngreme, ela te ajuda a você poder pedalar, mas você é obrigado a pedalar, como se fosse no plano. E ela tem um limite de 20, 25 km por hora, a bicicleta, nas ciclovias e na cidade. O patinete não. O patinete não tem esforço próprio, a energia da própria pessoa, é motorizado, e ela tá a quilometragem de 40 km por hora. E tem um problema de disciplinar tanto a patinete como as bicicletas, essas da Yellow, essas que estão aí soltas, essas que estão soltas. O que acontece? O pessoal deixa na calçada. Calçada não é lugar de nada, é só o lugar do pedestre, é o sagrado do pedestre, né? Então, esses patinetes e essas bicicletas têm que ser disciplinados e estacionar no local onde estão os carros, e não na calçada. Então, eu acho que para universalizar esse tipo de serviço, justamente tem que ser o Estado, não adianta achar que o privado vai fazer isso. Tá bom? Muito obrigado, Gilmar. Eu vou ler então aqui as perguntas, daí a gente faz uma rodada então de respostas. Tem 3 perguntas aqui que falam um pouco sobre a temática da periferia. Primeira diz: o olhar deve estar para além do centro expandido e falta pensar a partir de quem não está no centro. Como se aproximar e fortalecer a periferia metropolitana? Né? Pergunta do Igor. Depois, no mesmo sentido, Claudinho coloca: há uma super rede de inteligências urbanas não acadêmicas sendo construída e aprimorada cotidianamente nas periferias do Brasil. Essa inteligência está em várias áreas: educação, cultura, ocupação do território, etc. Como vocês avaliam a interlocução da academia com essa inteligência periférica? E a terceira se leis específicas, como por exemplo a de Paraisópolis, né, podem modificar a realidade do direito à cidade do município. Né? Leis específicas poderiam auxiliar a regulamentação de bairros periféricos mais vulneráveis. Né? Então vai um pouco no mesmo sentido. Depois tem uma preocupação sobre descentralização, 2 perguntas que falam um pouco disso. Né? Se mais importante para a cidade é a política de investimentos de organismos federais, a Caixa Econômica, por exemplo, do que a legislação federal, o Estatuto da Cidade, qual o sentido de discutir instrumentos de controle territorial pelo município, se talvez eles sejam igualmente ignorados? E uma outra também sobre a questão da descentralização, feita a primeira, essa aqui não tem nome, feita pelo Xixo. Será que não é a chegada a hora de discutirmos um modelo de governança, isso é, deslocando algumas áreas, por exemplo, educação, para serem geridas a partir das subprefeituras e estabelecer maior proximidade com as cidades pequenas no interior da grande capital?
Então, são perguntas que tratam um pouco a questão da descentralização. Tem duas que tratam uma preocupação grande com a desestatização, né? Será discutida na Assembleia Legislativa hoje um projeto de lei que prevê a privatização, fusão ou fechamento de 6 empresas públicas estaduais, entre elas a Implaza. Qual o prejuízo social que isso representa, que representa a aprovação desse PL. E uma feita pela internet também, falando sobre a Implaza, que 45 anos tem uma missão pública e que a partir das ameaças de extinção, fica a pergunta: que órgão de planejamento de Estado será responsável por pensar a questão urbana na macrometrópole paulista? Tem uma pergunta sobre a questão energética: qual é o papel dos municípios no planejamento energético, considerando a geração não sei o que fotovoltaica, acho que deve ser de energia fotovoltaica, tanto em relação às regras formais, leis, etc., como em relação ao comportamento prático dos formuladores e aplicadores da política pública. Em resumo, o que está sendo feito e o que pode ser feito para fomentar a descentralização energética, em relação ao papel dos municípios. E uma outra feita pela internet, cuja preocupação é a segurança. Pensando nas políticas públicas de segurança, qual a opinião da mesa sobre o Fórum Metropolitano de Segurança Pública, esquecido desde a gestão Kassab? Além de uma pessoa do IEA, a Magda, nos parabenizando e dizendo que o IEA está com vários projetos de pesquisa tratando todas as questões, está aqui registrado para a gente fazer essa aproximação. Essas, então, eram as principais perguntas que eu agrupei aqui por temas. Eu fico morrendo de vontade de fazer um monte de comentários, mas vou me segurar como coordenador da mesa aqui. Então eu começo com o Fernando, talvez fazer aqui desse lado para esse, fazer um comentário final, que eu peço que seja breve, não mais do que 5 minutinhos, 7 minutinhos, porque assim a gente consegue encerrar aqui no prazo de 1 hora, tá bom? Dá 1 hora. Obrigado. Vou só brevemente aqui ler algumas perguntas que vieram para mim, né? Se é possível prever a compatibilização dos planos diretores municipais com o PDUI e com a Lei de Proteção de Manancial, qual a importância das burocracias de médio calão na aplicação das regras urbanísticas e nos processos de inovação, e como desenvolver uma empatia metropolitana entre os municípios das regiões metropolitanas, como desenvolver uma governança metropolitana a longo prazo. Bom, eu acho que foi bastante colocado aqui, bastante debatido por várias pessoas da mesa, os limites das regras, os limites dos planos, né? O que, portanto, nos lança ao desafio de pensarmos outras estratégias, outras metodologias, né? E se porventura a gente ainda não tem essas estratégias ou ainda não tem essas metodologias, então esse deveria ser pelo menos um dos papéis fundamentais de núcleos de pesquisa, de laboratórios e entre outros que estão de fato relacionados com o desenvolvimento dos processos de inovação. Essa é a minha questão colocada, né? Isso que eu estou chamando do campo do design. E acho muito curioso aqui um advogado, Luiz Massoneto, falando do urbanismo tático, e eu, um urbanista, falando do plano metropolitano da governança, né? No fundo, eu acho que a gente está falando a mesma coisa. O urbanismo tático é uma tática, portanto, está dentro do campo estratégico, né? Existem outras, tem muita gente pensando, de fato, como podem vir a ser esses processos de inovação, e esses processos, inclusive, entre outras coisas, trazem hipóteses de mobilização dos agentes interessados, trazem a ideia, que também foi colocada aqui, do teste, da prototipagem, do teste. Acho que muito do que a gestão Haddad fez, que deu certo, foi em cima de testes, como, por exemplo, começar a diminuir o horário de funcionamento do Miocão, reduz 1 hora, reduz outra, as próprias ciclovias, entre outras coisas, fechar a Paulista ou abrir a Paulista, né, para as pessoas, etc. e tal, e tinha-se total consciência de que, se não desse certo, voltava-se à condição original, né? Essa é uma outra forma, eu acho, de fazer política, porque justamente ela pressupõe que o político, o gestor, quem seja, não é obrigado a só falar coisas certas e assumir atos
certeiros, mas tem a possibilidade justamente dessa prototipagem, que é a conferição, o teste das iniciativas. Isso é fundamental. E a Hermínia trouxe aqui o Liga os Pontos. O Liga os Pontos foi um projeto incubado dentro da assessoria de pesquisa da SMDU, justamente visto como um espaço de experimentação. E durante o certame da Bloomberg Philanthropies, houve uma pergunta muito clara, que era o seguinte: qual a capacidade de replicabilidade de todos os projetos concorrentes? E qual era a capacidade de replicabilidade do Liga os Pontos no caso de São Paulo? A resposta óbvia seria como multiplicar a agricultura periurbana, urbana do município para a região metropolitana. E essa não foi a resposta. A resposta foi: esta é uma estratégia de mobilização, entre outras coisas, de uma concertação de distintas secretarias em prol de um projeto comum. Projeto esse de suma importância, a ponto de que, vendo os dados do SEAD recente, de 2012 até 2016, o PIB metropolitano, São Paulo, perdeu participação em tudo, serviço, indústria, etc., ainda que pequeno, mas perdeu, com exceção da agricultura metropolitana, que saiu de 2,7% para 4,2%, 4,6%. É pequeno, mas é impressionante ver que durante a crise o único setor econômico que cresce foi justamente a agricultura, que estava fora de praticamente todas as políticas metropolitanas, etc. e tal. E São Paulo é o município com o maior número de pessoas vivendo na zona rural de toda a macrometrópole, tem em torno de 170 mil pessoas. Enfim, através da identificação de projetos comuns que pudessem engendrar essa concertação, tanto dos tomadores de decisão, quanto das máquinas das distintas secretarias, quanto também da criação de algo que fosse mobilizador pela própria sociedade, que é, e cada vez mais presente, a preocupação com o bem-estar e com a melhoria da condição nutricional de todos nós. Não há essa é uma pergunta de $1 milhão, não há uma fórmula para responder como a gente engaja todos esses agentes, mas existem reflexões, tentativas, construções de metodologias, justamente para que, talvez de forma paralela a todo o processo normativo, a gente possa encaminhar processos de experimentação no campo e na escala da cidade e na escala da metrópole. Obrigado. E parabéns a todo o evento. Muito obrigado pelo convite. Bueno, yo voy a hacer dos comentarios muy generales. Muito gerais. O primeiro é que eu gostaria de parabenizar muito a capacidade de resiliência que eu vejo aqui na Academia Brasileira de São Paulo sobre a implementação e também tentar levar adiante esse plano. Eu comento isso com muita satisfação porque é algo que, imaginem que em Lima, no caso do Peru, isso está totalmente destruído. Se tentou ter um plano para 2035, mas não se contou com muito apoio, não houve muitos momentos de discussão com a sociedade civil. A isso se agregou também a crise no Peru, que levou para a cadeia 4 presidentes, e no caso da implementação do plano, também encontramos a situação em que a prefeita que liderava a iniciativa de ter um plano metropolitano numa linha muito progressista, muito similar, mas menos ambicioso do de São Paulo, que o de São Paulo, mas também seguindo a mesma linha, acabou sem ter esses líderes políticos que poderiam levar para frente ou inclusive legitimar esse tipo de plano. Então, vários dos legisladores, inclusive a prefeita, estão muito deslegitimados por conta da corrupção, etc. Não houve tempo para se sentar ou se legitimar ou ter vários pontos de contato com a sociedade civil. Outro ponto crítico no caso do Peru é que, no caso do Peru, nós levamos a sério o neoliberalismo, porque na época dos 80 nós tivemos uma crise múltipla.
não das dimensões da crise da Venezuela, mas muito próxima, com o governo que teve políticas muito protecionistas, com muita oposição interna, tentativas de bloqueio da parte externa e também muita violência de grupos terroristas como o Sendero Luminoso. No caso do Peru, as políticas que podem se ligar mais às políticas de esquerda ou progressistas quase imediatamente ficam deslegitimadas. O neoliberalismo tem muita atuação e há um fato real que o Peru teve um crescimento econômico sustentável na região, provavelmente o mais sustentado de todo o continente, com um crescimento mais explosivo na classe média, tanto a antiga como a população que antes estava numa situação mais empobrecida, mas que, através dos seus próprios meios, atravessa um processo importante de mobilidade social. Então, nós contamos com uma classe média muito assentada, mas é muito difícil de colocar impostos a eles ou exigir alguns tipos de sacrifícios do Estado, já que o Estado não os apoiou num grande número de circunstâncias. E outra situação muito complicada com relação aos movimentos sociais é que havia movimentos de base na época da crise com muita legitimidade naquele momento, muitos deles com a bandeira da ideia do direito à cidade e outros emblemas ou lemas que congregam vários movimentos urbanos, mas progressivamente também vários desses movimentos estão em processo de criminalização. Muito tráfico de terra, especulação com relação a algumas áreas da cidade e também conexões com o crime organizado. Então eu parabenizo a iniciativa e também o espírito combativo que nós vemos aqui no caso de São Paulo, que tem ameaças similares como as que há em Lima. E, obviamente, eu vejo isso como um melhor ímpeto. Vocês têm um melhor ímpeto e assentamento. Em Lima é mais visível algo que não foi comentado aqui em São Paulo na mesa, que é a questão do caráter acumulativo de vários tipos de crise. Talvez isso em Lima seja mais visível por conta da mudança climática que vai nos impactando de forma cada vez mais visível. Em Lima, há doses de poluição, tráfego. Todos os dias ficamos parados no trânsito em algum momento. Isso gera estresse, nervosismo, violência e outro desastre que há de forma cotidiana, que é a criminalidade, que faz com que nós percamos alguns bens e também pode trazer danos colaterais para a saúde e questões que podem implicar em armas maiores. Mas esses dois desastres cotidianos, que são mega desastres, podem se ligar a outros pequenos desastres que acontecem de forma mais espaçada. Por exemplo, a crise energética ou esse estresse energético, que eu não sei qual a frequência que ocorre em São Paulo ou na América Latina, mas nós temos desastres de apagões, falta de luz, de água. A cada tanto tempo temos tremores que acontecem com certa regularidade. Talvez a cada mais ou menos 2 anos nós temos um tremor de terra significativo e a cada 2 ou 3 anos há um terremoto de certa intensidade que traz consequências ao tráfego e há problemas também de acesso aos serviços e isso pode trazer criminalidade. E agora o maior desastre, que é a mudança climática, que talvez traga crises de água de forma mais contínua. Nós tivemos há 2 anos uma grande emergência de água, onde não somente os setores mais pobres ficaram sem água, como também as classes médias e altas. Durante mais ou menos uma semana, nós também percebemos que não tínhamos depósitos de água, caixas d'água ou sistemas de coordenação para poder manter esse tipo de serviço e começou a aparecer algumas circunstâncias de
de violência em alguns contextos que nós não teríamos imaginado. E percebemos que o capital social e as formas de coordenação que você pode esperar da cidade estavam muito precárias. A mudança climática, esse desastre, faz com que essas coisas aconteçam de forma mais regular e os desastres vão se juntando, e nós temos que nos preparar para a situação onde o pequeno desastre também traga imprevistos. Então, já os desastres não estão mais acontecendo a cada tantos anos, mas sim semanalmente, diariamente, e aí nós temos que planejar num contexto muito incerto como esse que nós estamos, e para isso nós temos que desenvolver políticas experimentais e que se adaptem muito rapidamente às situações que vão mudando. Bom, queria centrar em uma questão que foi trazida pelo Claudinho, salvo engano, sobre as inteligências da cidade. Eu venho trabalhando com o tema das cidades inteligentes e eu tenho insistido muito para que a gente reivindique na periferia do capitalismo um outro conceito de Smart City, que é o da inteligência das cidades, né? Porque existe muita inteligência acumulada, e eu não tenho dúvida que, do mesmo modo que a cultura da gambiarra é um legado brasileiro da nossa inteligência de resolver problemas, a milícia também o é. E a nossa forma de gestão do crime organizado também é uma inteligência da cidade. A gente não pode negar isso. A ausência do Estado faz com que essas inteligências apareçam, né? E eu acho que essas inteligências precisam ser prestigiadas, no sentido de que a solução para os nossos problemas certamente virão daí. Eu não acredito muito na importação de modelos e nesse modelo de cidade inteligente sustentável em que a gente vira importador de tecnologia, sendo que a gente tem uma cultura de desenvolvimento tecnológico brutal, para não dizer sensacional, né? Eu brinco com os meus alunos que o Brasil já foi exportador de música popular, já foi exportador de design, já foi exportador de arquitetura, né? Exportar agronegócio é fácil, né? Difícil é esse requinte naquilo que a gente já foi muito bom. E a gente continua sendo muito bom nisso, né? E eu trago o assunto das cidades inteligentes porque eu acho que tem uma questão que está passando despercebida da maior parte das pessoas que discutem cidades, que é que existe um novo layer de organização dos assuntos urbanos que passa pela tecnologia, né, e que vai avançar ferozmente sobre os orçamentos públicos na forma de pagamento de royalties. Não dá para negar a tecnologia, não dá para negar que as cidades hoje são um arranjo sociotécnico cada vez mais dinâmicos, cada vez mais complexos, e que a gente vai precisar de soluções tecnológicas para fazer gestão básica de cidades. E a gente não pode negar que a gente vai voltar ao debate dependentista dos anos 70, porque a gente não desenvolve tecnologia, né? Então a gente vai adquirir tecnologia, vai adquirir software de prateleira, e uma parte expressiva do orçamento público vai acabar indo para o pagamento desses royalties. Então acho que é urgente o debate, primeiro, dessas tecnologias proprietárias ou não proprietárias. A gente voltar a fazer o bom debate que veio no bojo da internet das tecnologias não proprietárias, né? Parar de achar que programa software doado, que isso é bom mocismo de empresa do Vale do Silício. Não. A gente quer desenvolver tecnologia aberta, a gente quer dominar a tecnologia e a gente quer entrar nessa discussão centro-periferia sobre tecnologia. E a gente tem uma capacidade, uma inteligência de desenvolvimento de tecnologia porque a gente conhece melhor do que ninguém os nossos problemas. Então não são as grandes empresas Hitachi, Siemens, que virão do exterior resolver os nossos problemas com tecnologia, mas a cidade inteligente é a gente, com a nossa inteligência, resolvendo os nossos problemas com tecnologia. Então, a sua pergunta foi brilhante, porque ela parte do reconhecimento dessas inteligências, do potencial que está contido nessas inteligências. Quando eu mencionei a questão dos arranjos táticos, né, eu ia dar um exemplo que eu acabei esquecendo, que foram os pontos de cultura, né? Então, mais importante do que ter um sistema de cultura organizado foi você descentralizar a ação na ponta com ponto de cultura. E talvez a gente precise fazer um paralelo para o urbanismo tático do que foram os pontos de cultura
no Gilberto Gil, no governo Lula com Gilberto Gil, né? Descentralizar uma cultura urbana do urbanismo tático na ponta. Depois a gente vê como que isso gera sistema, como é que a gente organiza isso de modo ordenado. Mas eu preciso levar essa discussão e colher a inteligência na ponta para achar o problema. Quem pode melhor prototipar uma solução para o problema é a inteligência de quem está na ponta, a inteligência de quem está na periferia, né? Eu acho que a gente já avançou muito nesse debate e eu acho que a universidade precisa encampar, precisa dar assistência, precisa fazer a extensão universitária necessária para que isso de fato se torne realidade. Então, tem outras perguntas, a vantagem de ficar no final, que mostra por que os planos diretores não podem ser longos, né? Quando o tempo é curto e o plano é muito longo, você escolhe aquilo que você quer, aquilo que você quer ver funcionar. Eu escolhi uma pergunta e acho que encerro por aqui, igualmente cumprimentando os organizadores pelo evento. Foi um grande aprendizado, certamente, para todos nós. Obrigado. Professor Hermínio. Olha, uma das perguntas que eu recebi foi sobre moradores de rua. Nós temos, parece, 15 mil hoje em São Paulo, né, se eu não me engano. E, claro, com uma tendência de aumentar muito. E eu recomendo o meu amigo, que é especialista, Luiz Corrara, tem vários estudos, inclusive não só da região metropolitana de São Paulo, do Centro de Direitos Humanos Gaspar Garcia. Sempre que precisa falar sobre isso, eu abro espaço lá para o Luiz Corrara, não é? Que faz parte do nosso coletivo BR Cidades. Eu queria fazer uns comentários do seguinte tipo. No ano 2000, eu acho que eu lancei um livro, era Brasil, Cidades Alternativas para a Crise Urbana, e como eu já questionava, plano diretor nós estamos questionando desde a época da produção de plano diretor no regime militar, que houve uma produção tão grande que uma cidade, parece que um escritório esqueceu que a cidade não era esqueceu que era no Planalto Central e botou uma praia lá no plano diretor, né? Belém do Pará, copiando de Curitiba. Isso, então a gente tinha isso. Então nós começamos a não levar muito a sério, na emenda de reforma urbana na Constituição, por exemplo, a gente não deu prioridade para o plano diretor. A gente queria dar prioridade para aspectos autoaplicáveis da Constituição. E os nossos amigos na época, o Miguel Baldez, o Alfonsin, diziam que a Constituição, do jeito que ela ficou, ela era autoaplicável, mas o Centrão obrigou a gente a esperar 13 anos para aprovar o Estatuto da Cidade, que seria a regulamentação da Constituição Federal da função social da propriedade. Aí, no Estatuto da Cidade, o que aconteceu com a função social da propriedade? Foi remetida a sua aplicação para o plano diretor, que dá lá diversos anos para você conseguir combater a retenção de imóveis ociosos, e muitos planos diretores jogam para legislação específica, e a Rosana Denaldi tem uma pesquisa que mostra que dos 5 mil e tantos municípios brasileiros, 6 levaram para frente a aplicação da função social da propriedade, PEUC, inclusive na cidade de São Paulo, com a troca de governo, nós tivemos uma semi-paralisação da aplicação. Eu acho que o problema não é lei. Eu acho que há problemas na legislação, mas a gente acreditou demais que esse arcabouço legal iria resolver nossos problemas. Eu fui uma das pessoas que lutou muito por isso, desde a Constituição, depois o Estatuto da Cidade, consórcio, a Lei Nacional de Consórcios Públicos. Eu costumo falar, a própria estrutura do Ministério das Cidades, que a gente desenhou o Ministério das Cidades na transição Fernando Henrique e Lula, com esse aparato participativo de conselho municipal, que elege os delegados para o conselho estadual, que elege delegado para a Conferência Nacional, que na Conferência Nacional tira as diretrizes para o Conselho Nacional da Cidade. No entanto, o investimento, parte do investimento do PAC, do Minha Casa Minha Vida, foi contra o interesse público e social. Então, essa coisa desse participativismo, aliás, eu escrevi um artigo em 2007
sobre isso, né? Que eu já estava perdendo um pouco a esperança que esse participativismo institucional ia levar toda a mudança que a gente precisava. E desisti da Conferência Nacional quando todas as forças organizadas da sociedade disseram, não, o que nós precisamos é um sistema nacional de desenvolvimento urbano para acertar as competências federativas. Falei, para mim, chega. Chega de lutar por mais uma lei para pôr naquela lista, não é? Então, eu acho realmente que a gente precisa inovar e que a gente precisa rever, rediscutir, repensar e trabalhar um novo projeto, não é? Acho em 2000, quando eu escrevi o livro, que eu estava citando, Alternativas para a Crise Urbana, eu fiz uma proposta, que era a proposta da Conferência Nacional do Habitat de 96, que era, ao invés de a gente fazer planos diretores, vamos fazer planos de ação. Ou seja, planos que combinem a normativa de uso e ocupação do solo com ação e investimento, porque eu estou cansada de ver plano diretor que fala a cidade tem que crescer por esse lado, não pode ser para esse, aí vem o investimento e leva a cidade exatamente do jeito que o diabo gosta, para onde ela não deveria crescer. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar com uma ideia menos normativa e mais ligar o normativo com a ação. Não é? Senão, se a gente não fiscalizar, não controlar, não investir, nós não vamos redirigir o crescimento das cidades, né? Aliás, o Vilaça tem essa crítica aos planos diretores, que ele chama de plano discurso. E a minha crítica foi conjunto de ideias fora do lugar, que é aqui, pegando lá o Schwartz, né? São ideias para uma cidade que não existe. E a cidade que existe, que é onde nós vamos colocar os pobres? Como é que nós vamos incluir os pobres dentro da cidade? Não é? Isso é autocrítica também, viu, gente? Não é... Bom, e eu acho que quando a gente fala na extensão, a gente acha que não é só a universidade vai mudar a realidade vai mudar a universidade. A hora que a universidade sair do conforto, sabe? Então, eu acho que eu gostaria muito de discutir aqui a questão, né, do papel das leis. Tá complicado isso aqui. Muito obrigada. Isso que você vê, gente, é isso que nós precisamos no Brasil. Gente que olha para o outro, está vendo desconforto e vai e ajuda. Isso não é incrível? Não é? Isso não é... não é... A pessoa que ajuda se sente bem, além da gente, obviamente, que é ajudar. Foi a Karina que me avisou ali. Viu? Que é maravilhoso. Bom, rapidamente, então, o Fernando tocou numa questão muito importante, que é a diversidade das cidades no Brasil. Eu tenho muito medo de fórmulas nacionais. Eu fiz o meu doutorado sobre o BNH, ali metade dos anos 70, conheci o Nassif nessa época, não é? Dinheiro Vivo, ele tinha uma coluna na Folha e a gente trabalhou muito essa questão do financiamento. Olhar a repetição de desorganizar o mercado fundiário, colocando bairros fora da cidade, para mim foi tristeza total, não é? Repetir isso, não é? Com dinheiro público, não é? Então, essa diversidade, nós vamos ter que conversar bastante sobre isso, né? O Massoneto lembra de necessidade de algumas medidas ou, sei lá, leis nacionais, né? Mas eu fico com muito medo porque quando existe uma centralização na mão do governo federal,
e as prefeituras vão lá, pedem o dinheiro, é para fazer rápido, é para fazer onde der. Aí, no Minha Casa Minha Vida, a empresa construtora ela ficou encarregada também da terra. Então, do jeito que o diabo gosta, não é? Foi fora da cidade. Não é? Então, eu acho que a diversificação das cidades brasileiras, o Fernando tocou nisso, exige bastante respeito da nossa parte. Dependendo do tamanho da cidade, você tem várias... Tem cidade, que nem região metropolitana, que urbanização e regularização de áreas ocupadas é um projeto fundamental. Você diminui o déficit. Você põe gente dentro da cidade. Tem cidade que você tem que construir mais casas novas. E não precisa ser o grande conjuntão. Pode ser um loteamento popular com alguma ajuda financeira. Tem cidade, enfim, eu participei de um evento essa semana, nós listamos 7 medidas de uma política urbana e habitacional que não é a produção de novas moradias. Que você tem várias formas de diminuir o déficit, né? Mas a mídia e os capitais imobiliários gostam muito de falar o déficit é 7 milhões, nós temos que construir 7 milhões. Não é verdade. O déficit é baseado, por exemplo, o ônus excessivo com aluguel é déficit. Por exemplo, coabitação familiar é déficit. Está tudo lá nos 7 milhões. Então, melhoria habitacional com assistência técnica de engenheiro e arquiteto ou da universidade, tira a gente do déficit. Você faz mais uma laje onde dá, não essas loucuras aí. E, finalmente, claro que o controle do uso da ocupação do solo é o nosso maior problema, porque o solo é propriedade privada num país que demorou. Vejam, a propriedade da terra privada é lei desde 1850, mas ela ficou lá dialogando com a libertação dos escravos até o fim do século XIX. Por quê? Porque os proprietários produtores de café na época, que era o ciclo principal, eles precisavam ou comandar a mão de obra, quando era escrava, ou comandar a terra. Só aí tem um doutorado de um aluno meu, que infelizmente falecido, Joaquim de Brito da Costa Mansa, que é de leitura obrigatória, de como é que a propriedade da terra no Brasil foi se instalando. E nós estamos num país de fraude registrária, por isso que eu digo, questionar o MST e o MTST é um absurdo, num país que aqui, para fazer um parque estadual, o Joaquim mostrou, o governo do estado teve que desapropriar 7 andares de registro da mesma terra. Sabiam disso? Nós temos andares de registro da terra no país. O INCRA já mostrou que, se eu somar tudo que está registrado de terra no Pará, eu vou ter 5 vezes a área do estado do Pará. Então, vamos parar com essa conversa de que ocupou um pedaço de terra, vamos atrás, realmente, da indústria da grilagem, não é? E esse é o nosso problema central, mas a proposta que eu realmente faço é que nós precisamos parar de ter medo de formular proposta e ficar discutindo a agenda dos que estão formulando. Nós temos que formular propostas. Nós temos norte para formular propostas, não é? Num esforço coletivo, num esforço de defesa do interesse público e social, trabalhando com extensão, porque a universidade precisa da extensão para melhorar a qualidade da ciência que ela produz. Olha lá, sabe? A Defensoria Pública, que está do nosso lado, quase no Brasil inteiro, que nós criamos em 88, parte do Ministério Público, a inteligência periférica, as universidades e as entidades profissionais, eu acho que nós temos tudo para dar certo. Obrigada. Vou fazer duas observações complementares aqui.
essa coisa de lei funciona ou não funciona é uma coisa que depende do caso. Né? Não é uma coisa que dá para falar abstratamente. Tem lei que não funciona, tem lei que funciona, né? Inclusive urbanística. Eu estou falando isso assim, porque, primeiro, eu acredito que o plano diretor de São Paulo, e eu me socorro aqui do Fernando Melo Franco, sobre a produção de moradia de mais baixa renda. Não faixa 1, porque faixa 1 está numa crise em função do subsídio que não vem. É outro problema. Mas nós estamos produzindo mais moradia barata em São Paulo do que nunca produzimos. Hoje você consegue comprar um apartamento em São Paulo com 200, 250 mil reais em bairros estruturados. Eu não estou falando de bairro estruturado. Então você está falando aqui de alguma coisa em torno de 60 mil dólares. Você não consegue comprar um apartamento de 60 mil dólares em nenhuma grande metrópole do mundo. Então o plano diretor está produzindo resultados, não os desejados em função do desmonte do Minha Casa Minha Vida, que teria uma chance grande em São Paulo com esse plano diretor, inclusive no faixa 1. Teria. Isso em primeiro lugar, até porque nós carimbamos 60% do dinheiro do Fundurb para transporte público e moradia. Então, nós temos que observar que tem coisas que não funcionam por causa da crise econômica, por causa da crise política e tudo mais, mas que está certo. Segunda coisa, por que a gestão atual tirou da Câmara o Arco Tietê e não deixou tramitar o Arco Tamanduateí? Por quê? Porque com o plano deles de vender Interlagos e jogar a especulação imobiliária para um sul ainda mais extremo do que já está, justamente a área que a Hermínia apontou como um problema na cidade. Então, como eles querem maximizar, não é que eles querem maximizar, eles querem viabilizar a privatização de Interlagos, que hoje é inviável. Para isso, eles precisam jogar o desenvolvimento para além da Ponte João Dias. Né? E para fazer isso, eles precisam inibir o quê? O investimento imobiliário onde tem infraestrutura. Então, qual que é o plano? É construir a Marginal Pinheiros, onde ela não existe, porque a Marginal para antes de Jurubatuba. Eles querem justamente levar a Marginal até o Interlagos para poder viabilizar a privatização daquilo que deveria ser um parque e não área de especulação imobiliária. Então, você paralisa Moca Vila Carioca, paralisa o desenvolvimento de toda a Zona Norte, que tem uma infraestrutura equiparável à do centro expandido, e para conversar com a especulação imobiliária no extremo sul da cidade. Então, só queria pontuar isso. Lei importa. Lei importa. E direção política importa. Não é qualquer coisa. Porque as pessoas ficam achando que tanto faz, entendeu? Nós entramos numa linha de tanto faz. Dá tudo errado. Não é verdade. Não tanto faz. Por fim, essa questão da periferia. Eu falava de que a gente tem que pensar formas novas de gerir a metrópole. Mas também nós temos que pensar formas novas de gerir a periferia. Eu acho o seguinte, a Jane Jacobs tem que é uma mulher de uma intuição espetacular. Ela diz lá pelas tantas no livro dela que não importa se o poder local é eleito ou não. Quem vai mandar é quem tem voto. Ela diz isso. Quem vai mandar é quem tem voto. Então não adianta o prefeito nomear um subprefeito. Quem vai mandar é o vereador da região. Porque ele é que vai bater na porta do prefeito para pedir as coisas, com legitimidade da representação. Então, se eu botar um burocrata lá, não vai resolver a mínima a situação. O que eu quero dizer com isso é que a gente também tem que pensar formas da periferia participar mais da gestão, não só da cidade como um todo, mas também da gestão local. Dou um exemplo. Se não fossem os coletivos da periferia, nós não teríamos uma lei de fomento à cultura periférica em São Paulo, que tem que ter, por lei, uma dotação específica, editais específicos voltados para os coletivos da periferia, que muitas vezes não têm disponível capacidade técnica, nem de recursos
para elaborar um projeto nos formatos que os analistas gostam de ler e que, às vezes, tem muito mais conteúdo cultural do que os formulados no centro expandido, que atendem formalmente aos requisitos do edital, mas não tem a substância de onde a cultura está. Então, você participou, você sabe o quão foi importante a mobilização da juventude periférica para a elaboração disso. E isso foi feito por quê? Participação. Quer dizer, foi mobilização e participação, não tem jeito. Se não fosse os coletivos da periferia, a gente não teria tido nem a ideia de fazer uma lei como essa. Então foi construída a muitas mãos. Mas para dizer que faz diferença quem está no comando. Porque é diferente você pressionar um governo que dialoga com você e pressionar um governo que te fecha as portas. Não vai sair nada. Você vê esse decreto que o Nassif soltou do Bolsonaro, acabando com todos os conselhos que não têm previsão legal. Por que é isso? Isso aí não é só a participação que a gente fala, e com a qual eu até concordo com o que a Hermínia falou. Ah, não, mas sou um pouco cético em relação a isso. Mas sabe qual uma dimensão da participação que a gente às vezes não dá conta? A transparência dos dados. Esse pessoal que participa, ele bate lá e ele divulga coisa que evita tragédia, que evita problema. Então, a participação não é só a questão do poder efetivo de orientar as decisões do executivo. É também fazer chegar no cidadão comum, que não às vezes tem condições de participar, chegar às informações que dizem respeito à vida dele. E isso é mobilizador e evita uma porção de problemas, sobretudo quando você tem um governo que não quer saber, quer impor a sua vontade, quer impor sua visão de mundo, né? Não quer saber de diálogo com ninguém. Estão ameaçando agora acabar com o Conselho Nacional de Educação e por aí vai, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar o que conquistou e, obviamente, que fazer balanço do que não funcionou, né? Nós precisamos de toda uma reformulação do nosso pensamento em função do que foi feito, né? A metrópole é um desafio importante. Eu fico muito feliz de ver a USP envolvida, né, com o seu Instituto de Estudos Avançados numa tarefa que é refletir sobre a metrópole, mas tenho também a convicção da Hermínia que, sem uma conexão da universidade com a cidade, e sobretudo com a não-cidade, né, com essa zona, no sentido técnico da palavra, essa mancha urbana, onde as pessoas estão, mas não vivem, essa conexão é fundamental para que os saberes aqui instalados recebam insumos e conhecimentos preciosos para a formulação de políticas públicas. Obrigado, Fernando. Bom, para encerrar, eu vou fazer duas observações de fechamento, que eu acho que são duas coisas importantes que apareceram aqui, que eu acho que vale a pena pontuar. Uma delas é que eu acho que passou por todas as falas e todos os comentários, e que eu gosto porque diz muito respeito ao que eu gosto de estudar aqui na USP, que é, na verdade, em cima disso que o Fernando falou, da lei e da direção política que é necessária e que precisa existir, que se trata um pouco de uma questão de resgatar o papel do Estado. E resgatar o papel de um Estado no seu real poder de regulação. Essa palavra regulação não apareceu muito, mas ela, no fundo, está por trás disso. Quer dizer, a capacidade do Estado de fazer a regulação da sociedade em uma sociedade que funciona sob o domínio dos possuidores, ou seja, numa lógica da herança patrimonialista e escravocrata, e não numa herança keynesiana. Quer dizer, não que lá na Europa não seja difícil também, não esteja tendo um desmonte neoliberal da mesma forma, mas ele se dá sobre 30 anos dos 30 gloriosos de estruturação do Estado keynesiano, que nós nunca tivemos aqui, porque nunca houve a necessidade do keynesianismo para uma racionalização do capitalismo periférico. Então nós estamos falando, de fato, numa disputa política de colocar o Estado no seu papel, com os riscos que o Nassif colocou muito bem, que às vezes você se esforça numa gestão para colocar o Estado, dar ao Estado o poder que ele deveria ter para ser regulador, e na hora que outros assumem que não têm essa consciência ética sobre o papel do Estado, o papel público, eles vão utilizar esse poder para outros fins.
E isso é extremamente complicado. O segundo aspecto que eu queria falar é sobre o urbanismo tático, que passou aqui pela fala do Luiz, porque eu queria resgatar aquilo que, para mim, é uma das maiores, vamos dizer, inovações e um dos maiores legados da gestão do Fernando na Prefeitura de São Paulo, que foi justamente a capacidade de... Não sei se estrategicamente, se tão pensado assim, ou se pela força dos desafios que colocaram essa necessidade, que foi justamente fazer uma junção do planejamento mais funcionalista, mais estrutural, do plano diretor, da questão da mobilidade, com ações que ocorrem na ponta, no território, que são ações de transformações direta, o braços abertos, você tirar cerca de cemitério, de parque, você fazer a Paulista aberta, fazer o Liga os Pontos, fazer Fab Labs, fazer a rede de cultura na periferia, que deu ideias porque trouxe essas inteligências periféricas, fazer projetos na cidadania, ou seja, uma série de ações que tem um começo de uma característica de um planejamento tático, de uma ação tática, e que qualificam toda a ação da gestão pública e da governança com uma outra característica que rompe um pouco justamente o vício desse planejamento que fica só nas grandes linhas funcionais e trazem, portanto, uma questão de um humanismo, de um sentido do humano para a cidade e para o planejamento que se faz. Então, eu queria resgatar essas duas coisas que eu acho que são importantes de observar. Eu queria agradecer aos corajosos que ficaram até o final, a quem está assistindo pela internet, lembrando que isso foi só o começo. Nós temos mais 2 seminários previstos, um no dia 14 de maio, outro no dia 18 de junho. Então, eu agradeço imensamente a presença de todos que estão aqui, que se dispuseram a vir e trazer as suas colaborações, ao professor Omar, que veio de mais longe e que nos trouxe aí contribuição da visão de um outro país, trazendo tantas, né, semelhanças nas dificuldades a serem enfrentadas, e espero que estejam todos aqui, então, daqui a um mês, mais ou menos, no dia 14 de maio, para a gente dar sequência a esse seminário. Obrigado pela presença de todos, obrigado ao IEA, a CAPES e a todos nós aqui, a Anistela pela sua organização e ao André e a Mariana que estão aqui, sem quem não teríamos tido esse seminário. Obrigado, gente.